Galerinha, alguns imprevistos aqui. O pessoal que tá entrando aí, tava sem áudio, acho que agora voltou. Mas vamos que vamos, galera. Como já dito para vocês, já a nossa terceira gravação aqui tentando, entrarmos aqui. Hoje tá um pouquinho complexo aqui a conexão, mas divulgando o nosso canal, tá, galera? Se vocês aí tiverem a oportunidade de participarem, se inscrevam lá no Professor Silvio Soares. Tá, já que tá escutando, tá saindo áudio, galera? Qualquer coisa você me dá um toque aqui, porque tava caindo o áudio. Então nós estamos com o nosso canal lá no YouTube, tá? A gente vai rechear aí, vou tentar o máximo possível jogar algumas aulinhas lá, 2 a 3 semanalmente, tá? Para que a gente tenha a oportunidade aí de estar acompanhando com calma, né, galera? Para que vocês sejam aprovados aí no exame da ordem, passem no concurso público dos sonhos de vocês, não é verdade? Então vamos para frente, vamos para cima, que os sonhos de vocês estão próximos a ser realizados. Certo, galera? Então hoje eu passei rapidamente para mais essa videoaula para a gente falar um pouquinho sobre os advogados empregados. É um tema bastante bacana, é um tema bastante simples ao meu ver e que cai bastante no exame de ordem. Provas passadas já tivemos cobranças em relação ao advogado empregado e às vezes cai aquele boom, a galera fica meio que assustada e acaba perdendo a questão. É claro, pessoal, que são poucos artigos que trabalham com o advogado empregado dentro da Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB. O que de mais importante nós temos que fixar para carregarmos para o nosso dia a dia, para facilitar o nosso estudo e preparação para o exame da ordem? Porque a partir de agora eu tenho certeza que as 8 questões estarão cravadas e que vocês irão gabaritá-las, tá? Então são praticamente 10% da prova, né, galera? Então vamos para cima, que ética geral profissional é de suma importância. Advogado empregado, o que eu quero é que vocês fixem na cabecinha de vocês a partir de agora. Quando você se lembrar de advogado empregado, galera, lembrem-se da palavra empregado. Ela é muito importante. Importante porque empregado, pessoal, não muda. Seja ele advogado ou não, ele é empregado. Então por que eu falo para você fixar a palavra empregado? Primeiro, porque quando nós falamos em empregado, nós vamos averiguar e analisar, ter atenção no vínculo empregatício hoje existente, né? Vínculo empregatício no sentido de nós termos a carteira assinada desse profissional e um contrato bonitinho, né? De trabalho, vai ter lá vinculado aquele contrato lindo e maravilhoso, estipulando aquela prestação de serviço que esse profissional irá fazer. Isso é importante nós falarmos porque o empregado ele tem a carteira assinada, como já dito, o empregado tem o seu contratozinho firmado. Aqui, galera, notem que o advogado empregado, ele também irá cumprir ordens. Existe um poder hierárquico atribuído dentro de uma sociedade que está contratando aquele profissional ou tão mesmo, de um advogado individual que tem a possibilidade de contratar esse advogado para que esse advogado, preste serviços para ele, que seja o seu empregado dentro do seu escritório de advocacia. Isso é importante. Notem que nós tivemos na prova passada, e isso foi muito importante, e a galera sentiu um pouco de dificuldade, naquela circunstância de nós não confundirmos advogado empregado com advogado associado. Muitos me perguntam isso, chega, poxa Silvio, como que funciona essa parada e tal? Galera, advogado empregado, lembre-se da palavra, vínculo empregatício. Advogado associado, muitas vezes ele estará o quê, pessoal? Vinculado junto àquele escritório à sociedade por meio de um contrato prestando um serviço. O advogado associado, ele não tem o quê, pessoal? Os critérios e os rigores trabalhistas. Não é aplicada em regra a previsão da CLT a ele. Então notem que hoje, por exemplo, o Silvio pode associar, por exemplo, ao escritório do Dr. Milton, que está aí nos acompanhando. O Dr. Milton, hoje um dos grandes profissionais da área aí, aérea, o cara manja pra caramba, teve problema na área aérea, procure aí o Dr. Milton que ele vai com certeza retirar suas dúvidas. Então eu, Silvio, posso me vincular ao Dr. Milton, lá o seu big mega escritório, sendo um associado do escritório do Dr. Milton, Notem que aí, pessoal, eu não tenho esse vínculo empregatício, certo? Então hoje, na prática, o que está acontecendo? Muitos escritórios estão deixando de contratar o advogado empregado e buscando aquele profissional para se associar ao seu escritório. Então vaza ali o vínculo empregatício
e tem bem menores responsabilidades. Isso é bastante importante. Então, nós tínhamos que observar essa diferenciação para que nós tivéssemos, né, um ponto positivo e tivéssemos a possibilidade de acertarmos a questão que foi cobrada no exame passado, tá? Então tomem cuidado, advogado empregado é uma coisa, advogado associado é outra, tá? Então gravem isso com vocês. Aqui nós estamos falando do advogado empregado. O advogado empregado, ele tem o que, galera? Algumas verbas obrigatórias estabelecidas pela Lei 8906, que é o nosso estatuto da OAB, vinculados também à CLT. Então nós também utilizamos a CLT quanto à figura do advogado empregado. Então, no lado eu tenho a consolidação das leis trabalhistas, como eu tenho também a Lei 8906 de 1994, que é o nosso Estatuto da OAB. O advogado empregado, galera, ele tem direito a horas extras. Estas horas extras, elas perfazem 100% sobre o valor da hora normal. Além do que, o advogado empregado também possui o que? Adicional noturno. O adicional noturno atribuído ao advogado empregado é de 25%. E esse cálculo, pessoal, peço que vocês fiquem atentos, que o período noturno atribuído ao advogado empregado, ele muda um pouquinho da regra. Ela começa às 20 horas de um dia e finaliza às 5 horas da manhã do dia seguinte. Além do que, o advogado empregado, galera, ele sempre terá o que nós chamamos de independência técnica profissional. Isso já é um estudo que nós temos dentro do novo Código de Ética e Disciplina. Nós temos princípios, nós temos bases aplicadas a esse advogado empregado. E um deles é a independência técnica profissional. Ou seja, mesmo que exista um poder de comando, que tenha um chefe determinando o que eu faça, eu nunca perderei esta independência profissional, tá? Então nós sempre deveremos atuar da melhor forma possível no processo que nós encontrarmos vinculados, tá? Mesmo sendo advogado empregado. Então o princípio da independência técnica profissional, sempre. Aqui é importante nós notarmos uma questão que vem caindo em diversas provas. Nas penúltimas provas foi cobrado novamente e a galerinha sentiu um grande trêmulo lá, se arrepiou à toa, porque é uma questão muito tranquila. Perguntando sobre o advogado empregado, se ele tem a obrigação de atuar em causas particulares dos seus patrões, dos seus chefes do escritório, porque muitas vezes chega lá, né, o chefinho, joga um prazo na sua mão e pede para você fazê-lo. A hora que você olha, por exemplo, uma contestação do divórcio do seu chefe. E aí, né? Sou obrigado a fazer? Galera, não é. Notem que para o exame da OAB, fiquem atentos, você, advogado empregado, não tem a obrigação de atuar em causas particulares dos seus patrões, tá? Se houver esse vínculo, tem que ser devidamente pago, de forma o que? Separada. Isso não faz parte da prestação de serviço vinculados que vocês possuem no escritório. Então lá eu estou atuando pelo escritório como empregado, não nas causas particulares. Então, em regra, não é obrigatório. E um outro ponto importante também hoje do nosso encontro, pessoal, é deixarmos bem claro que o advogado empregado, ele possui direito aos honorários de sucumbência. Isso não mudou dentro do nosso estatuto. Desde 1994 nós já temos essa determinação. O que eu peço que vocês tomem muito cuidado em questões que já foram cobradas é que hoje, né, pessoal, com advento e alterações de alguns artigos, como o artigo 21, 22, principalmente o 23, hoje nós temos a possibilidade que quando, por exemplo, a sociedade lhe contratar, ou o escritório de advocacia lhe contratar como advogado empregado, a lei 8906 de 1994 atribui a possibilidade de participação da sociedade ou do escritório que lhe contratou nos honorários de sucumbência. Então notem que, ao meu ver, nós nunca tivemos, né, uma retirada, né, quanto à participação dos honorários de sucumbência, mas tivemos uma inclusão de participação no caso das sociedades ou dos escritórios que venham ali contratar como advogado empregado. Então, o que acontece? Se nós tivermos uma questão novamente como essa na prova da OAB, pode estar da seguinte forma, fiquem atentos. A sociedade ou escritório de advocacia que contratou o advogado empregado poderá possuir participação nos honorários de sucumbência desde que haja previsão expressa em contrato. Perfeito?
perfeito, afirmativa correta. Então, galera, fiquem atentos com esses pequenos critérios, que eles vão fazer a diferença na sua prova da OAB. Para fecharmos com chave de ouro esse assunto de hoje, que as nossas lives são rápidas, são lives que tem que chegar no máximo a 20 minutos até para que você fixe com calma esses conteúdos. Galera, o período de trabalho desse advogado empregado, nós temos regra 4 horas diárias ou a dedicação exclusiva que poderá atingir até 8 horas diárias, tá? Então 4 horas, certo? É regra, podendo atingir até 8 horas diárias, tá? Na dedicação exclusiva. Então isso é bastante bacana. E aqui, galera, é importante frisarmos qual é o piso salarial do advogado, como que será calculado. O piso salarial do advogado, em regra, com previsão na lei federal, ele será feito por acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Então olha que massa, acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa, beleza? Professor, mas existe alguma outra situação no qual pode haver o cálculo e a base desse piso salarial? Sim. Se não for por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, nós temos a possibilidade dele ser regulamentado por lei própria. Então, alguns estados do Brasil já possuem lei própria, uma lei própria que regulamenta o piso salarial do advogado. É claro que é muito difícil cair na prova da OAB, mas só a nível de exemplo, nós temos o estado de Mato Grosso, onde já existe uma lei estadual que regulamenta o piso salarial do advogado empregado, como também no Distrito Federal, tá? Em outros estados que não possuam lei própria regulamentando, porque até hoje nós não temos uma lei federal que regulamenta o piso nosso de advogado empregado, nós temos um projeto-lei que foi apresentado em 2009 e está lá engavetado até hoje. Então notem, se não tiver lei, regrinha básica para a prova da OAB. Vai ser por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Show de bola, galera? Então esse era o nosso recadinho de hoje. Uma live super tranquila, uma live super rápida, que eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram assistindo vídeos de hora, ficaram lendo páginas e páginas de livro pra nada. Galera, gravem, me desculpe esses requisitos, que eu tenho certeza absoluta que se cair advogado empregado na sua prova, você tem a capacidade absoluta a partir de agora de acertar 100% das questões. Beleza? Teve duvidazinha? Quer fazer a leitura dos artigos? Vamos acompanhar os artigos a partir do artigo 18, do nosso Estatuto da OAB, tá? Faça uma leiturazinha rápida, são poucos artigos para que você venha assimilar um pouquinho alguma característica ou outra que você possa não ter pego aqui na nossa live de hoje. Beleza, galera? Obrigado pela participação de todos vocês aí, da Nath, da Leila Araújo, da Georgia Frota, da Angélica Ferreira também, do Dr. Dinarte está nos acompanhando e aguardo vocês nas nossas próximas transmissões. Teve alguma dúvida, galera? Quer assistir novamente essa transmissão? Entre lá no canal no YouTube, tá? Professor Silvio Soares, se inscreva lá, vamos aumentar, convide os colegas para que a gente possa proporcionar aí uma transmissão de conhecimento bastante legal, bastante adequado para a aprovação de vocês no exame da ordem. Show de bola? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!